Muito boa tarde, bem-vindo ao Sina, ou talvez. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Francisco Brito, Patrícia Machado e Luís Pardal, para falarmos dos temas que interessam à cidade e não só, também temas que vêm de outros lados do mundo. Mas hoje, vou dizer, estamos aqui a olhar muito para o nosso umbigo. Vamos falar de taxa turística e também de limpeza. Para já, a taxa turística em Évora, que pode entrar em vigor no início de 2025. A aplicação desta taxa às dormidas no concelho de Évora pode ser então uma realidade. A Câmara retomou um processo aprovado por maioria para estudar o regulamento e o procedimento para a criação dessa taxa. Francisco Brito, existem taxas turísticas em várias cidades do país, em vários concelhos do país, mas também há noutras zonas do mundo. Fará sentido numa cidade como Évora, ou num concelho como Évora, aplicar uma taxa turística? O que é que tu achas? Bem-vindo, bom dia. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus colegas de painel e ao Luís Matias. Efetivamente, a taxa turística existe e está aplicada no nosso país em várias cidades e acontece precisamente por questões de crescimento de turismo, portanto, quando existe uma grande pressão do turismo e, naturalmente, as cidades têm alguma necessidade de recolher verbas para sustentar esse crescimento, naturalmente promover o turismo, portanto não é por aumento existir uma taxa que deixa de existir promoção, e até podemos olhar para o caso de Lisboa, portanto que esse dinheiro, apesar de não haver uma consignação direta, mas está acordado que ele passa para uma entidade própria e é essa entidade independente da Câmara que gere essa verba. Portanto, existem várias formas de fazer isto e essencialmente está associado à existência de um produto turístico, portanto neste caso, as cidades têm que ser um produto turístico. E se olharmos concretamente para Évora, percebemos que Évora tem já há muitos anos se batido para aumentar a média de estadias na cidade, portanto a média está em 1,6 noites, quando efetivamente há sítios até aqui relativamente perto que têm melhores resultados, portanto, e até mais pequenos. Por isso Évora tem-se batido para criar oferta turística que faça com que as pessoas permaneçam mais tempo na cidade, portanto gerando naturalmente um maior crescimento económico, e tem tido muita dificuldade em fazer isso. Aliás, a Câmara Municipal não tem propriamente estratégias, nem usa propriamente aquilo que poderia usar em termos de promoção turística, portanto basta vermos os poucos sítios onde a Câmara está representada em termos de promoção do setor e percebemos que de facto não existe uma aposta clara nesta vertente. A verdade é que a cidade também não tem neste momento para oferecer uma boa imagem para o turista, portanto basta vermos exatamente o que é que está a acontecer com o nosso espaço público, com o que é que tem acontecido com esta péssima gestão pela CDU e os seus desvarios, para perceber que a taxa turística neste momento surge não para pagar este produto turístico e a promoção turística, mas sim para tentar colmatar de facto o déficit de gestão que a CDU tem levado a cabo nestes últimos anos. Portanto, esta gestão, que aliás foi apoiada muito pelo Movimento Cuidar de Évora e também pelo Partido Socialista, levou efetivamente a que a Câmara deixasse ter dinheiro nas suas contas. E deixando de ter dinheiro precisa de coletar dinheiro para conseguir sobreviver. Então achou que os turistas é que têm que pagar isso, e eu pessoalmente até nem sou contra que existam taxas turísticas. Eu acho que havendo uma grande pressão do turismo e uma grande promoção, é normal que tenha que haver um contributo. A questão é: Évora efetivamente tem isso para oferecer, portanto a Câmara de Évora efetivamente faz esse esforço para oferecer isto ao turista, ou simplesmente está a querer que seja o turista a pagar os depósitos ilegais de lixo, a pagar as ervas que não são devidamente cortadas, a pagar as estradas que não são reparadas? Quer dizer, isto faz sentido hoje? Faz sentido neste momento com este tipo de gestão que a CDU tem levado a cabo? Ou esta verba que a CDU quer coletar será efetivamente para tapar buracos, mas não aqueles da estrada, mas sim aqueles da má gestão que tem levado a cabo? Efetivamente, eu acho que este assunto deve ser amplamente discutido, porque me parece aqui que o timing não é o mais correto. Aliás, a posição do PSD foi de abstenção nesse sentido, portanto, em relação à abertura do procedimento,
Parlamento, porque este é um assunto que já está a ser falado pelo menos desde 2017 e só agora é que a CDU se lembra de voltar a ele porque efetivamente não tem dinheiro nas contas. Portanto, não é que a cidade precise efetivamente de uma taxa turística, é porque a CDU já não sabe onde é que há de ir buscar dinheiro para conseguir sustentar os seus desvarios, e por isso, e pelo método como foi apresentado e como está a ser levado a cabo, leva a que o PSD não concorde com este método. Não é a posição sobre a taxa e sobre a posição dela logo se verá, mas neste momento, de facto, não nos parece que as coisas estejam a ser feitas da forma correta. Patrícia Machado, olá, bem-vinda, boa tarde. Esta é uma taxa que é necessária para colmatar buracos financeiros da autarquia ou é mesmo para aproveitar o fluxo turístico e criar outras condições para o setor? O que parece. Bem-vinda. Boa tarde a todos, ao Luís Matias, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate. Eu acho que este é um tema até que tem interesse e até cola com o segundo tema que nós temos, de certa forma. E até aproveitando aqui esta primeira intervenção do Francisco Brito, acho de facto extraordinário como se consegue, digamos assim, encapotar um conjunto de problemas e de realidades concretas e até tentar justificar um tipo de votação que a sua própria argumentação contraria, mas pronto, isso cada um responde por si, naturalmente. É uma realidade objetiva o aumento da pressão turística que Évora tem tido, portanto a promoção do turismo, o facto de Évora acolher cada vez mais visitantes turistas, portanto é um dado positivo em si mesmo, né? Procurar em Évora aquilo que potencia também do ponto de vista de desenvolvimento económico, embora obviamente Évora não pode assentar o Conselho, o Distrito apenas na questão do turismo, e vimos relativamente à Covid que isso são, aliás, esta aposta do país nesta produção, entre muitas aspas, sabemos que é uma coisa muito complexa, portanto é um instrumento, é um setor inquestionavelmente importante, até com as potencialidades que nós temos, mas não pode ser assente só nisso. Agora, é uma realidade que Évora tem tido, ao longo dos últimos anos, um aumento da pressão turística, não é novo, e reconhecido, naturalmente, a sua procura e a sua valorização, por ser património da humanidade. Esta questão também da Capital Europeia da Cultura também cria, atrai, promove, portanto, a inúmera oferta do ponto de vista gastronómico, de vários aspectos. Agora, essa pressão tem também consequências e seria irresponsabilidade de quem gere, portanto, defendendo os interesses de quem cá vive e trabalha, não pensar de facto como é que aquilo que é o impacto de uma pressão e da elevação da pressão turística não põe em causa outro tipo de situações, nomeadamente as questões da higiene, da limpeza, da imagem urbana, por aí fora. E, portanto, acho que é muito positivo retomar-se, portanto, a abertura deste processo de criação de uma taxa turística, que existe em muitos pontos deste país, que tem o mesmo efeito, que tem um efeito apenas para os operadores, digamos assim, de alojamentos e de dormidas, portanto não tem nada a ver com restauração, não põe em causa outro tipo de questão, não estamos a falar de uma taxa que põe em causa, aliás, como é bom de ver noutros pontos do país onde isto se aplica, a diminuição de procura. E só dois aspectos finais nesta primeira ronda, portanto não só valorizando, portanto, esta abertura do processo, que espero que tenham um desembarque rápido, porque de facto é importante, que é, primeiro, a gente pode dizer tudo, mas a opinião que vem de vários sites, de vários blogs, portanto, da avaliação que os turistas fazem da cidade de Évora, não bate a bota com a perdigota com aquilo que o Francisco acabou de dizer. Portanto, há uma enorme valorização daquilo que é a cidade de Évora, da forma como são recebidos em Évora e da apreciação que fazem sobre a cidade de Évora. E, portanto, sobre isso, acho que o Francisco precisa. Uma coisa é a opinião do Francisco, outra coisa é a opinião recolhida até dos estudos. Ainda bem recentemente veio, portanto, uma notícia, de facto, é uma das cidades privilegiadas do ponto de vista de destino turístico em Portugal. E um outro aspecto é que podem continuar, não é o tema hoje, podem continuar a dizer uma coisa é questões de tesouraria, outra questão é problemas financeiros. E se quisermos discutir problemas de tesouraria e a origem deles, a gente cá está para fazer esse debate. Estar a colocar que há problemas e
por causa disso está-se a inventar novas taxas, é estar a faltar de facto ao rigor e à verdade, que nada beneficiam também o debate público e aquilo que é o esclarecimento dos nossos ouvintes. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. E no teu entendimento é uma taxa que é necessária? Que riscos é que acarreta ou oportunidades? Será conveniente aproveitar e recolher aqui outro imposto? Porque basicamente é disso que se trata, é uma taxa e vamos chamar assim. Muito boa tarde a todos, ao Luís, aos meus colegas de painel, a todos os nossos ouvintes. É importante, este assunto foi trazido novamente, como já foi referido, antes da pandemia já estava a acontecer este debate, que depois, entretanto, foi suspenso, naturalmente, por razões compreensíveis, e agora foi trazido, e é importante que não nos podemos esquecer disto, é que foi trazido pelo Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, digamos, justificando naturalmente as necessidades, mas também em paralelo com o déficit estrutural que a Câmara Municipal tem. Portanto, neste programa de equilíbrio financeiro é que surge novamente este tema, e isso foi, claro, foi na mesma tarde. Agora, é importante que não nos podemos esquecer da discussão, do debate que tem que haver sobre este assunto. Portanto, isto foi trazido a uma reunião de Câmara, entretanto os vereadores do Partido Socialista propuseram adiar para uma reunião de Câmara seguinte, precisamente para que exista um contexto específico a nível estatístico, a nível económico e financeiro daquilo que é o nosso Conselho. Este é um tema que é muito importante debatê-lo, também do ponto de vista técnico. Portanto, isso é muito importante. Agora, não nos podemos esquecer que, para já, não há consignação de despesa, não é? Portanto, não há, aliás, de receita, não há consignação de receita, não é? De uma forma formal, isto não se pode consignar, será investido aqui, ali, mas há outras formas de poder, digamos, havendo um compromisso, naturalmente respeitando a lei, e que seja investido nesta área do turismo, que é, como sabemos, muito transversal. Em primeiro lugar, e é isso que deve ser o entendimento, penso eu, porque a Câmara Municipal já tem receitas do Orçamento de Estado para exercer aquilo que são as suas competências próprias, e essa é a primeira vertente quando falamos da manutenção do espaço público, e, portanto, esta receita desta taxa, na minha opinião, deve ser aplicada em investimentos na área do turismo, em presença em feiras nacionais e internacionais, sobretudo internacionais de turismo, em que nós temos que encher o peito de ar através da Câmara Municipal e da entidade de turismo e ir lá para fora e mostrar aquilo que Évora e o Alentejo têm de bom. Portanto, precisamos de nos profissionalizar nesse aspecto. Outro aspecto muito importante é, de facto, termos uma estratégia camarária, uma estratégia para o Conselho, e que isso precisa de investimento. Portanto, não vamos lá com a criação de um Conselho de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, quer dizer, isso é importante, mas não chega. A Câmara tem que investir estrategicamente naquilo que é o turismo. Aprofundar a relação entre a Câmara Municipal e a Universidade de Évora. Temos um curso de turismo, que é uma referência nacional, portanto, não nos podemos esquecer disto. Portanto, estrategicamente, esta receita deve ser alocada aí. Mas isso é num mundo perfeito, ou aliás, numa cidade perfeita, num concelho perfeito. Tudo certo, não estou a exigir que Évora e o Conselho de Évora seja um concelho perfeito, mas não nos podemos esquecer que temos um déficit estrutural daquilo que é o exercício das competências próprias da Câmara Municipal. E aí entramos em todas estas questões que nos tocam, na higiene e limpeza. Enfim, eu tenho, por acaso até tive recentemente familiares, eu não gosto muito de particularizar, mas lá está, entre aquilo que o Francisco estava a descrever, Évora, e também a imagem idílica que é, de facto, que Évora é uma cidade de referência a nível nacional, tem um património inquestionável, somos capital europeia da cultura, portanto, mas a realidade é que quem visita Évora, e sobretudo vai ao centro histórico, passa pelas ruas principais, estão mais ou menos, precisam de ser mais limpas, não têm ervas, mas basta sair das artérias principais, entramos noutro mundo. Pronto, e isto é uma imagem que é de lamentar naturalmente. Portanto,
esta questão, a questão da iluminação, não é? Quer dizer, nós temos, até nas artérias principais, nós temos fraquíssima iluminação pública, eu percebo, poupança de energia e tudo mais, mas quer dizer, nos últimos anos de exercício da CDU, o único investimento significativo que houve e ficou, desculpem lá a expressão, ficou meio coxo, foi a iluminação cénica do aqueduto, não é? Que ficou só ali um bocadinho, quer dizer, e a restante, não é? Portanto, todas estas questões impactam o turismo, impactam os agentes turísticos e precisa de ser repensada. Agora, para terminar esta ronda, eu estou a sentir mesmo para terminar, que para passar ao Francisco. Há um grande aproveitamento político, sobretudo da CDU e do PS, sobre esta matéria, mas irei a essa questão na segunda parte. Francisco, deve existir uma consignação direta de uma receita destas e que valor é que ela poderá ter? É assim, não pode haver formalmente uma consignação direta. Sim, mas não sendo formal, percebemos que não, mas... Não sendo formal, deveria haver, como existe noutros casos. Portanto, muitas vezes o Sr. Presidente da Câmara tenta evitar esta questão, nós sabemos bem porquê, porque efetivamente não quer passar este tipo de verbas para outro tipo de entidade que possa fazer este trabalho de promoção turística, portanto quer efetivamente ter este dinheiro na mão para usar, obviamente, nas questões que há pouco referi. A questão da promoção turística, no caso de Évora e do Alentejo, também parece ser às vezes incongruente, porque publicita-se muito o Alentejo e a marca de Évora, entretanto, desapareceu. É assim, pode ter desaparecido como marca, mas turismo, aparece a promoção turística do Alentejo, foca sempre a cidade de Évora, e especialmente o centro histórico, pela sua beleza e classificação. E quanto a isso não há qualquer tipo de dúvida. Portanto, Évora tem-se vendido por si própria, pela beleza que tem, e se não tivesse essa beleza também não era naturalmente classificada. Mas aquilo que as pessoas dizem é que a cidade está efetivamente suja e mal cuidada. E a verdade é que nesta situação eu até recomendaria à Patrícia que desligasse o computador, em vez de andar a ver esses sites que se calhar não lhe trazem grande informação, e fosse para a rua falar com os turistas e com as pessoas que estão no setor, porque é aquilo que eu faço e sei o que é que as pessoas me dizem. E de facto, se formos ver por aí, vemos que efetivamente a cidade tem muito para trabalhar neste nível da limpeza e da gestão do espaço público. E sobre esta questão, ainda que a Patrícia referiu, de que esta situação da tesouraria da Câmara não está associada à criação da taxa turística, basta ver a reunião de Câmara e o Sr. Presidente esclareceu isso. Portanto, aquilo que a Patrícia aqui acabou de dizer, de facto, não é verdade. E podemos ainda ir mais longe... Não estava associado. O que eu disse é que uma coisa é dizer que há problemas financeiros, outra coisa é dizer que há problemas de tesouraria. Não, e a seguir disseste que isto não tinha nada a ver, portanto, no fundo nós estamos aqui a criar a ideia que a taxa turística está associada ao resto. Mas é assim, há um documento camarário que esclarece isto, aliás, nós vamos falar sobre ele no ponto seguinte, mas que tem um eixo 6 que diz exatamente criação de taxa turística e outras medidas tarifadas. Portanto, a verdade é que a Câmara de Évora, com a gestão da CDU, está a associar diretamente a criação da taxa turística ao problema da higiene e limpeza. Portanto, isto é factual. E na reunião de Câmara também ficou claro que associava isto aos problemas de tesouraria. Portanto, eu não sei ou se a Patrícia não viu a reunião de Câmara ou se não conhece os documentos que a gestão da CDU está a produzir, mas efetivamente as coisas estão relacionadas. E isso é que não é correto. Quer dizer, a taxa turística objetivamente não pode servir para este tipo de situações. Debelar o problema de higiene e limpeza é uma questão que deve seguir um compromisso cotidiano da Câmara que não tem objetivamente a ver com o turismo, porque se nós formos ver objetivamente a criação desta taxa, na proposta que o Presidente da Câmara faz, é que ela incida diretamente sobre as dormidas e nada mais. Portanto, as dormidas é o problema maior do ponto de vista do turismo em Évora. Évora tem efetivamente um crescimento de turistas, mas não é ao nível das dormidas propriamente dito. São os grupos que vêm cá e vão embora, portanto não dormem, são as pessoas que vêm sem ser em grupo, e isso existe efetivamente uma pressão turística. Mas essa pressão turística não está ligada às dormidas em hotel, portanto isto não vai ser tarifado. Portanto, esta taxa começa já efetivamente mal delineada. Portanto, efetivamente quer responder, ou diz querer responder a esta questão da pressão turística, mas depois no fundo passa-lhe ao lado. E no fundo vai atacar quem já está efetivamente há muitos anos no mercado a lutar para que Évora seja um destino turístico, são os hotéis e os agentes turísticos, e que efetivamente agora vêm em cima dos custos que já existem, associados
associado a uma taxa turística que será paga, obviamente, pelos turistas diretamente, mas que terá sempre algum impacto no que toca também à promoção da cidade do ponto de vista negativo. Portanto, será sempre mais uma marca para ligar àquilo que as pessoas efetivamente já colocam como pontos negativos. Claro que, felizmente, ainda temos o centro histórico e temos toda a nossa herança patrimonial que faz com que as pessoas continuem a vir cá. E teremos no próximo ano uma nova gestão da Câmara que fará promover naturalmente Évora como um produto turístico também. Mas efetivamente isto, com a gestão da CDU, não está a acontecer. E só uma nota final e muito rápida, lamentar de facto o ataque à liberdade de imprensa que tem sido levado a cabo nos últimos dias pela CDU, pelo PS e pelo movimento Cuidar de Évora. De facto é lamentável que os meios de comunicação social, ou pelo menos alguns deles, sejam alvos de ataques, só porque, enfim, as informações não dão jeito a alguns partidos. Patrícia, esta é uma receita que já deve ter um valor já definido, deve-se pensar já, deve ser 1 euro ou 2 euros, como noutros sítios, deve ficar tacitamente acordado na gestão. Qual será o serviço que deverá ficar alocado ou não? Deverá ser uma verba que vá ajudar o tal déficit estrutural que o Luís Pardal aqui falava? Eu penso que os nossos ouvintes não terão tido o mesmo problema que o Francisco teve de entendimento do que eu disse na primeira volta, mas queria aqui sublinhar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, o que estamos a iniciar, o que penso que foi aprovado na reunião de Câmara, foi o início de um procedimento, nomeadamente regulamento, relativamente à aplicação da taxa turística. Portanto, não estamos a falar de nenhuma taxa turística já com valor determinado, os seus procedimentos por aí fora. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, volto a colocar que, obviamente, há uma pressão turística em Évora, por mais que a gente diga que não há camas e não há estadias. Eu acho que nenhum évorense, quem cá vive e trabalha, vai reconhecer naquilo que o Francisco disse alguma realidade objetiva da sua vida, o que a gente se confronta relativamente ao aumento, de facto, do turismo. E turismo também que fica cá. O número de hotéis, de alojamentos, de camas que têm sido criados, nem precisamos de ir mais atrás, nos últimos 2, 3 anos. É ver quantos inauguraram, quantos se construíram, quantos estão. E, portanto, esta questão, existe de facto uma oferta turística bastante alargada e temos que discutir também, não discutimos aqui, estamos a procurar desviar o assunto para outro tipo. De facto, qual é a visão estratégica do desenvolvimento do turismo numa cidade como Évora? Até que ponto é que nós vamos discutir o turismo em torno daquilo que é uma sã convivência? Aliás, assistimos em Lisboa, que o Francisco aqui tanto gosta de Lisboa, Sintra. O que é que se está a passar com um conjunto de moradores e de quem vive e trabalha e que está a ser impossibilitado de usufruir e de viver a sua cidade? Pronto, a culpa é dos turistas. Mas ela ainda está muito longe disso. Claro que está e, portanto, implica uma visão estratégica e como é que há uma sã convivência naquilo que é um aspecto importante, que é o desenvolvimento turístico, o que ele pode trazer ao Concelho e a quem cá vive e trabalha do ponto de vista de desenvolvimento, investimento, por aí fora, mas não pôr em causa também a qualidade de vida daqueles que cá vivem e trabalham. E aqui entrava nas questões da limpeza. Obviamente, e disse-o na primeira volta e volto a referir, esta taxa turística tem que surgir e deve surgir precisamente por uma avaliação do impacto que isto tem e que não podem ser os residentes, quem cá vive e trabalha, a terem consequências, de facto, do aumento, a tal sã convivência entre o turismo e promoção do turismo e a elevação da qualidade de vida das pessoas. O orçamento do Estado e das autarquias locais, vamos discutir, qualquer que seja, cada vez é mais curto e cada vez corresponde menos àquilo que são as possibilidades de qualquer autarquia de dar resposta, quer às suas competências originais, quer àquelas que foram obrigadas a acolher. Ainda no programa passado falei, o Governo está em dívida, vai fazer 1 milhão de euros relativamente àquilo que foi a transferência de encargos para as autarquias. Ora, se tem que se retirar 1 milhão de euros para cobrir questões que o Estado faltou à sua palavra e ao seu compromisso, obviamente que há outras coisas que falham. O turismo não tem impacto na limpeza e na higiene urbana? Mas alguém acredita nisto? A gente tem o segundo tema. Mas ninguém disse isso. Não. Ninguém disse isso. Não, o que eu estou a tentar sublinhar novamente é que, obviamente, as receitas da taxa turística, quando se coloca a necessidade de uma taxa turística, é para responder aos problemas de quem vive não, e trabalha. Não, é para promover o destino. E deve ser essa a perspectiva. Aliás, como em todo o lado, na Figueira da Foz, o preço dos parquímetros é para a limpeza, não é? As questões da taxa turística no Porto investem também nas questões da limpeza. Portanto, há questões que, obviamente, a gente tem exemplos por todo lado, não se venha aqui sacudir a tirar areia para os olhos. Então, se a gente
percebe que então, aplicava-se uma taxa turística para não ter nada a ver com a elevação das condições de vida de quem cá vive e trabalha. Portanto, para que é que se quer ir buscar receita a partir de uma coisa que não crie dificuldades à promoção do turismo, mas que ao mesmo tempo consiga responder àquilo que é a consequência da elevação do turismo? Porque ela é uma realidade. Eu acho que não há nenhum eburense que se reveja nestas questões de que agora o turismo não tem impacto nenhum na nossa qualidade de vida, que o problema da limpeza e da higiene e do lixo e do aumento da produção do lixo nada tem a ver com o turismo. Não é só. Bem, mas Patrícia, quer levar isto já para o segundo tema e não, nós vamos aproveitar, vamos aproveitar a onda. O Francisco e o Luís é que estavam a procurar levar isto para o segundo tema. Então, vamos... Não, mas ainda falta ainda falta o Luís Pardal, exatamente. O Luís Pardal, peço desculpa, mas já estava aqui entusiasmado para ir para o tema seguinte, mas não te vou deixar. Não te vou deixar ir aí. Porque queria mesmo era que se já se deve pensar num valor para isto ou não. Não, atenção, não nos podemos desviar desta forma de encarar esta taxa turística que, pelo menos do lado da CDU, está a ser completamente unilateral, que é esta questão do impacto do turismo, da parte negativa. Está tudo focado na parte negativa e digamos que esta taxa é para cobrir essa parte negativa que o turismo traz. Nós não nos podemos esquecer que temos muitas cidades neste país, sobretudo na zona do Algarve, que têm um impacto do turismo muito grande, enorme, cidades que não têm a taxa turística, mas que encontraram, dentro da sua gestão do dia-a-dia, de acordo com as suas competências e com as verbas que são transferidas do Orçamento de Estado, para concretizar as suas obrigações. Não é? Pronto. E não nos podemos esquecer que Évora não é a única cidade neste país que tem problemas no turismo e que, ao mesmo tempo, também parece que só as calçadas, para não dizer as ervas que crescem nesta cidade, mas parece que só as calçadas da nossa cidade é que são estragadas, nas outras cidades nada disso acontece, quer dizer... Acontece. Então pronto, mas nós temos bons exemplos de outras câmaras municipais que têm capacidade, com receitas que são da Câmara Municipal, fazer aquilo que são as suas competências. E, portanto, procura-se aqui nesta taxa turística e, através do turismo, a fuga para justificar o déficit estrutural, organizacional que a Câmara Municipal tem. Agora, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Eu sinto que há aqui um grande aproveitamento político por parte do PSD e da CDU. Por um lado, o PSD parece que está um pouco confuso no argumentário todo que construiu para justificar esta questão da abstenção. É que, quer dizer, por um lado, é a favor da taxa turística. Por outro, acha que não é o momento para se aplicar. Por outro lado, questionamos, mas quando é que é o timing certo? Bem, não há bem um timing certo. Depois, diz que os empresários, no comunicado, diz que os empresários não são favoráveis à taxa turística. Mas, no mesmo comunicado, depois também dizem que no mesmo comunicado, também dizem que os empresários, face àquilo que é o panorama nacional, já compreendem, e sobretudo ao longo dos últimos anos, já compreendem melhor esta taxa. Não é? Portanto, isto é uma amálgama de argumentos para depois, no final, apresentarem propostas para o regulamento que se abstiveram para se iniciar ninguém se absteve no regulamento. Não, abstiveram, claro, ainda nem sequer há regulamento, abstiveram-se na proposta de discutir o tema e depois apresentam até propostas para integrar o regulamento. Portanto, este argumentário está todo ainda um bocado confuso. Eu sugiro ao PSD que repense o argumentário para justificar a abstenção. Claro. Depois, por outro lado, eu estou muito entusiasmado porque, de repente, esta semana, o Presidente da Câmara Municipal, na sua qualidade de Presidente da Câmara / representante partidário, decidiu fazer conferências de imprensa, vídeos, comunicados, tudo sobre estas questões e, de repente, parece que a cidade de Évora, e neste caso os eleitos da CDU, acordaram para muitos temas e, portanto, enfim, também não achei que, digamos que institucionalmente tivesse ficado bem no comunicado da Câmara Municipal fazer aquelas considerações político-partidárias. Acho que institucionalmente ficou incorreto. Deste tema, vamos lá falar da limpeza na cidade. É o tema que nos traz o Francisco Brito. O Presidente da Câmara Municipal de Évora convocou a Comunicação Social para apresentar 5 eixos para combater o problema com a limpeza e higiene pública. Aconteceu numa conferência de imprensa anteontem, se não me está aqui a falhar a memória.
Pergunto ao Francisco se há algo novo no que foi apresentado. O que é que tu dizes? Bem, para começar, nós podemos questionar para já o timing, não é? Portanto, porque é que surge nesta altura, se o problema da higiene e limpeza já se torna antigo, não é? E isto tem uma resposta. Portanto, na última reunião de Câmara, o PSD apresentou uma proposta de criação de um plano de combate a este flagelo, principalmente dos depósitos ilegais de lixo, portanto, que é um flagelo que está em franco crescimento. O que é que aconteceu? Portanto, a CDU, juntamente com os seus parceiros de Câmara, portanto o PS e o MCE, decidiram que o ponto não podia ser votado nem discutido e teria que ficar na próxima reunião de Câmara. Bem, a CDU aproveita e chama os jornalistas, ou pelo menos alguns dos jornalistas da cidade. Os que habitualmente vão às conferências de imprensa. Pronto, pelos vistos chamou só alguns, não chamou todos. Mas habitualmente os que vão às conferências de imprensa, esses foram. Mas pelos vistos não chamou todos. E chama alguns jornalistas para uma conferência de imprensa, não dá nota a ninguém, nem oposição, nem variação, nem nada, não dá nota a ninguém e diz que efetivamente tem aqui 5 eixos, que afinal são 6 eixos, para apresentar, para combater o problema da higiene e limpeza. Que no fundo, o que é que nos trazem de novo? A culpabilização de que as pessoas é que têm culpa da cidade estar suja, enfim, não é novo porque a CDU tem acusado várias vezes a população nesse sentido. O que é novo? Dizer às pessoas que efetivamente a responsabilidade de limpeza da cidade é sua, enfim, já tinham dito também, apesar disto ser bastante questionável. Mas, enfim, apresentam aqui uma medida que efetivamente é uma medida nova. Dizem às pessoas, sejam as pessoas que estão organizadas em associações ou noutro tipo de entidades sem fins lucrativos, ou grupos de cidadãos que possam ser criados, para irem limpar. E isto, enfim, podia ser uma medida que poderia ser até humilde de uma Câmara Municipal, poderia fazer algum sentido na ótica da dimensão do problema que ele tem. O que me parece, francamente, que até é ofensivo para a população é que uma Câmara Municipal vem pedir aos cidadãos para ser os cidadãos a limparem o lixo que existe na cidade, quando nós entramos em cafés, em pleno horário de funcionamento dos serviços camarários, portanto, horário de trabalho, e vemos funcionários dos serviços de limpeza nesses cafés e muitas vezes a consumirem até bebidas alcoólicas. Portanto, isto não me parece que faça qualquer tipo de sentido quando a Câmara nem sequer consegue ter mão nos próprios serviços e tornar os serviços eficientes, venha dizer aos cidadãos para ser os cidadãos a limpar. Porque é assim que digo aos cidadãos, vocês têm responsabilidades e em termos legais vocês não podem deixar estes resíduos aqui e são responsáveis por levá-los a determinado sítio. Muito bem, isto é informação, é aquilo que nós andamos a insistir com a Câmara Municipal há mais de 3 anos. É que realmente façam efetivamente esta comunicação para que as pessoas saibam, porque muitas pessoas não sabem que efetivamente é essa responsabilidade. Agora, dizer às pessoas, vão limpar vocês, enquanto os nossos funcionários estão ali a descansar em horário de trabalho, não me parece correto. E claro que não são todos os funcionários, obviamente, mas há muitos e basta as pessoas irem a determinados pontos da cidade, não vou elencar aqui, e conseguem ver isso perfeitamente. Depois, por outro lado, vem dizer que vai estabelecer parcerias com as juntas de freguesia, que isto até é anedótico, porque efetivamente as juntas de freguesia urbanas insistem desde o início do mandato para que isto aconteça. A Câmara Municipal, neste caso os eleitos da CDU, está constantemente a dizer sim, vamos negociar. Nada acontece e agora vêm apresentar isto como uma medida, como se fosse de facto uma medida nova. Isto até é vergonhoso, porque efetivamente, se realmente quisessem fazer alguma das coisas que estão aqui, tinham-no feito, não é? Portanto, não vinham agora chamar os jornalistas para apresentar isto como se realmente fosse uma medida nova e no dia a seguir está tudo igual, porque efetivamente não têm qualquer tipo de capacidade para mudar a estratégia camarária no que toca à higiene e limpeza. Até porque os serviços têm, francamente, muitas dificuldades em termos de estratégia, portanto é preciso mudar totalmente a forma como os serviços estão organizados e estão a funcionar, a começar pelo tipo de equipamento que usam. Portanto, não faz qualquer sentido que hoje em dia continuem a haver pessoas de pá e vassoura em certos pontos da cidade quando existem equipamentos muito mais eficientes e que poupam bastante até a saúde destes funcionários. Depois basta ver o relatório do número de baixas e ver que realmente o número é absurdo, porque efetivamente é difícil. Aliás, eu até convido os eleitos da CDU a agarrarem numa pá e numa vassoura e irem varrer uma rua do início ao fim para verem realmente o que é que acham disto. Porque se calhar isto usava-se no século XIX porque não havia outro tipo de equipamentos. Em Lisboa e noutros sítios. Sim, em Lisboa e noutros sítios, até tens freguesias aqui no Alentejo, aqui no meio do Alentejo têm equipamentos melhores e têm aspiradores urbanos em condições.
Não, a CDU de Onde há facto é calçados. francamente pior. Sim. E ainda mais ridículo é quando a CDU Impressionante. vem apresentar estes eixos estratégicos depois de ter contratado uma empresa privada para fazer a limpeza da cidade, ou a deservagem, ou o que foi, porque nem é totalmente claro, num valor de 700 mil euros, quando nem sequer negociou o que quer que fosse com as juntas de freguesia ou com as associações de moradores, como vem agora propor. Isto é absolutamente vergonhoso e isto é inexplicável. Patrícia Machado, faz sentido, num período de fim de mandato, pensar em fazer agora um acordo com as juntas de freguesia para a limpeza da cidade? O que é que achas? Vamos lá ver, a questão não é ser fim ou início ou meio. Quando, perante realidades, tem que se ir ajustando e tem que se ir tratando dos problemas. Portanto, esta questão não é uma questão temporal, é uma questão de procurar dar resposta. Dar resposta ou, pelo menos, discutir como é que se pode evoluir na resposta. A gente acabou de discutir um tema que, de facto, por mais que se queira dizer que não, tem um impacto, de facto, muito grande do ponto de vista da produção de lixo. Há esta questão também, eu não queria entrar aqui, eu acho que a gente não é pelo número de adjetivos que a gente usa, como o Francisco fez, que vai transformar a realidade ou que vai criar agora, portanto, uma imagem que... Eu acho que a gente tem que discutir a partir de factos. E é um facto que há problemas relativamente às ervas, que não é uma questão de sujidade, digamos assim, mas que promove e pode trazer a si também esses problemas de higiene. Há o problema das ervas e há o problema da higiene, da produção do lixo, da recolha do lixo, por aí fora. E perante os problemas a gente tem que ir vendo como é que os vai resolvendo. Eu acho que também não é, assim como não acompanha esta interpretação que o Francisco faz, daquela comunicação que tem qualquer intenção de responsabilizar do ponto de vista de culpabilidade das pessoas, mas sim de alerta e de sensibilização. E é uma realidade que se tem que alargar e promover, e muito. Aliás, há vários municípios que estão a fazer e a começar a fazer este trabalho até com várias informação física, de painéis, de produção de vídeos por aí fora, de alerta e de apelo à população, porque é verdade que os hábitos alteraram. É verdade que nós deixámos de ter as casas térreas e começámos a ter prédios onde, naturalmente, a responsabilidade individual da porta da sua casa não é a mesma. É verdade que o aumento do turismo produz mais lixo. É verdade, temos 4.000 depósitos, em média, de depósitos ilegais de lixo por ano, que é preciso ser trabalhado. É verdade que nós temos um contentor de lixo por 40 habitantes em média. Portanto, não é questão da falta de contentores ou da falta desse tipo de materiais. Há aqui questões, de facto, de necessidade de alargamento da sensibilização da comunidade. Há questões de necessidade de investimento do ponto de vista de equipamentos, que se tem feito desde o momento em que foi novamente possível, mas que está longe de cumprir aquilo que era um material, um equipamento, veículos devolutos de muitos anos que não eram substituídos e que se tem vindo a pouco e pouco evoluir. É verdade que se tem que alargar esta valorização da contribuição que os trabalhadores dão e envolvê-los também naquilo que é a sua responsabilidade do ponto de vista de desenvolvimento e de trabalho, porque eu também não acompanho esta ideia de que, pois, o problema não é das pessoas, é dos trabalhadores que não querem trabalhar, pronto, e casos menos positivos há em todo o lado, tem que naturalmente ser acompanhados, haver um planeamento, a pedir responsabilidades, mas a gente, no essencial, tem trabalhadores que dão tudo de si, trabalhos que são muito mal remunerados e em condições normalmente de trabalho muito complicadas, exceto os operacionais em qualquer que seja a Câmara. Portanto, nós temos aqui problemas de facto sérios que temos que atacar. Para terminar esta ronda, há ali aspectos do ponto de vista que eu valorizo de progredir na questão do alargamento da sensibilização, e é assim que eu entendo aquela questão do envolvimento da comunidade, das associações, que elas próprias contribuam nesse sentido. Um outro elemento, o aumento da fiscalização. Eu acho que não há ninguém nesta sala que não tenha já assistido a pessoas a pôr lixo, ou pequenos comércios, ou isto ou aquilo, a pôr lixo ao lado do caixote de lixo. Todos os comércios, todas as empresas sabem a que horas é que é a recolha. E sabemos que também há uns que insistentemente vão pôr e depositar sacos e sacos de lixo fora do horário da recolha.
e os horários são adaptados e são discutidos. A questão dos depósitos ilegais, quando ele está no site da Câmara, várias informações, já foi divulgado de várias maneiras e se calhar precisa de ser ainda mais divulgado e ver como é que se calhar chegar à casa de toda a gente, não é? Os números que têm que ligar, como é que devem proceder relativamente aos depósitos. Nós assistimos a coisas completamente absurdas, de carrinhas a despejar em luz do dia. E, portanto, esta questão do aumento da fiscalização, não pode haver um carro em cada esquina, um fiscal em cada esquina, mas, de facto, tem que haver aqui um aumento da penalização de quem faz este tipo de situações. E a questão das juntas, as rurais já o têm. As urbanas, era bom que também naquilo que é a sua competência, os sanitários, portanto, os fontanários, pronto, o Francisco pode falar disso, como é que também não têm dado resposta a muitas destas coisas. Não conhece a lei. E, portanto, não, isto é uma realidade, temos competência. Quem é que são os edifícios? E, portanto, são municipais, reclama então que não faz, mas aquilo aquilo que é a sua competência não faz. É simples. E, portanto, agora, é verdade que deve continuar-se a discutir fim ao meio do mandato, tem é que se ir procurando. Luís Pardal, e as juntas agora estão então, imbuídas de dizer também o que é que isso significa na sua opinião. Luís Pardal, para ver onde destes eixos apresentados, consideras que foram apresentadas novidades para enfrentar e para lidar com esta questão do problema da limpeza e higiene pública? E é um tema assim tão dramático num concelho do Évora? A única novidade é que a CDU só acordou agora esta semana para esta questão da higiene e limpeza. É verdade. Quer dizer, isto é um problema que se tem vindo a agravar de uma forma completamente... Isto descambou completamente. E descambou. Pronto, pois, então, mas há aqui uma janela... Há uma janela aqui de esperança... mas de facto era isso que há bocadinho o Luís estava a dizer, que estamos a terminar o mandato. Já foi discutido este assunto tantas vezes por parte das juntas de freguesia, e não nos podemos esquecer, não nos podemos balizar aqui só nas juntas de freguesia, é que as pessoas estão mesmo cansadas deste assunto. As pessoas estão cansadas deste assunto porque isto escalou, as ruas estão sujas, estão com ervas. Eu tenho vergonha em determinados pontos da cidade, junto aos contentores, eu tenho vergonha daquilo. Há semanas que o lixo não é recolhido, os montes que estão ali à volta, e é verdade que as pessoas deveriam ter uma sensibilidade maior para estas questões e que não deviam, e que se estão ali a colocar, sabem que não deviam de colocar ali. O problema é que nós temos uma sala limpa, não é? Se eu atirar um papel para o chão, quer dizer, todas as pessoas olham para aquele papel que está ali no chão. Se eu chegar à mesma sala e tiver papéis por todo o lado, se eu atirar mais um papel, é mais um papel que ali está, ninguém nota nada. E é este sentimento que que se afirmou aqui no nosso concelho. É verdade que é um problema também dos outros concelhos, mas no nosso concelho em particular agravou-se porque isto é um problema que tem muitos fatores, mas um deles, e o principal, é que a Câmara não está a fazer a sua obrigação, que é ter uma resposta eficaz à população neste aspecto. Portanto, quer dizer, há muito tempo que juntas de freguesia urbanas propuseram à Câmara Municipal, e manifestando a disponibilidade para aceitar competências da limpeza pública. Quer dizer... E parece que agora, que sempre foi, sim, vamos avaliar, vamos avançar, parece-nos bem, pronto, e nada se concretiza. Agora, este comunicado, eu saúdo a Câmara, porque é assim, o Francisco há bocadinho estava a dizer que na última reunião de Câmara o PSD ia apresentar uma proposta. Tudo bem, mas isto é um assunto muito batido. Também em outras reuniões de Câmara, os vereadores do Partido Socialista apresentaram, e há vários pontos que estão aqui focados nestes eixos, que até for, quem tiver curiosidade, leia o boletim da Junta de Freguesia do Bacilo da Senhora da Saúde. Grande parte destes eixos que lá estão, aliás, até quase que as palavras são as mesmas. E, portanto, agora, eu não estou a atribuir o mérito a nenhuma destas partes. O que me preocupa aqui é que, bem, parece que agora é que vem aí uma nova janela de oportunidade. Quando, quer dizer, este comunicado, esta conferência de imprensa, quando foi chamada, quer dizer, eu acho que ninguém propriamente sabia o que é que ia ser discutido nesta conferência de imprensa, e até me admiro como é que foi apenas só para este tema, porque com tantos problemas que a cidade tem, com um trânsito caótico por todo o lado que já ninguém se entende, pensei que a Câmara também fosse falar sobre esse assunto, pensei que fosse um rescaldo ainda das discussões da taxa turística, mas foi só sobre este tema, acho que é importante. Agora, para dizer uma coisa ao Francisco sobre as associações
obrigações. Na Constituição da República Portuguesa está, digamos, previsto que as câmaras municipais possam delegar determinadas matérias em termos de, e esta é uma delas, de limpeza do espaço público. Eu acho que é interessante, isso não vai resolver o problema, acho que é interessante. Delegar às juntas de freguesia, às associações de municípios, pode delegar nas às associações de moradores, desculpa. Sim, associações de moradores em específico, pode delegar. Parece-me interessante. O problema é que já ouvimos muitas vezes, sim senhor, vamos fazer, e depois nada se faz. Este é que é o busilis da questão. Francisco, uma das questões que isso levantou é dos depósitos ilegais. Também há, por vezes, queixas de que para depositar lixo é necessário pagar. E não sei se é muito ou é pouco, mas habitualmente houve sempre a queixa de que é muito dinheiro. Será que isto deveria ser também revisto? Ou pelo menos essa percepção de que para depositar lixo é necessário pagar? Ou saber onde depositar também? Será que quem quer depositar lixo também sabe onde depositar o lixo? A resposta a isso é dada com sensibilização e com informação. Portanto, também foi o que referi ainda há pouco, que efetivamente é preciso comunicar às pessoas quais é que são as suas obrigações, também mostrar quais é que são as penalizações caso não cumpram, e efetivamente não é isso que a Câmara tem feito. A Câmara, enfim, usa uma imagem, começou, pelo menos, a colocar no espaço público umas lonas a dizer que a responsabilidade é de todos, ou cuide do que é seu, enfim, uma coisa assim genérica que não diz nada, portanto não transmite nada às pessoas. Isso repele as pessoas. Não, as pessoas não entendem, porque quer dizer, uma pessoa que não perceba que não pode deixar um colchão no espaço público e que tem que chamar ou um serviço que por acaso até é gratuito, e é um serviço positivo, portanto até devia ser reforçado se houver hipótese para isso. Aliás, é uma das propostas do PSD, é precisamente reforçar isso. Ou então tem que se responsabilizar por deixar em determinado sítio. Se as pessoas soubessem isto, se calhar não o faziam. Agora, quem realmente deixa este tipo de objetos junto a contentores ou onde quer que seja, não vai entender uma mensagem genérica como aquela que neste momento está a circular. É preciso ser mais objetivo. As pessoas precisam efetivamente de informação. Porque as pessoas não sabem, quer dizer, já me aconteceu a mim, não me aconteceu efetivamente pessoas de pequenos comércios, mas aconteceu-me encontrar cidadãos a deixarem o lixo, ou neste caso, enfim, eram resíduos que até poderiam ser recicláveis, junto a um contentor de lixo. Eu chamei a atenção, e também não quero estar a particularizar, mas é um exemplo objetivo, e eu chamei a atenção, disse que não podiam deixar aquilo ali, que havia um serviço de recolha da Câmara que até era gratuito, bastava ligarem, isso tudo. A pessoa disse, não, olha, mas é que está sempre aqui lixo, eu pensava que podia deixar. E não me disse isto com ironia. Era uma pessoa até idosa, portanto não sabia efetivamente que, pronto, ou não tinha noção, pronto, enfim, é o que é. As pessoas precisam de ser verdadeiramente informadas, e isso obviamente que é importante, e também devem procurar alguma informação quem realmente tem capacidade para isso. E eu acho que isto também se nota um pouco no comentário da Patrícia, aliás, não só da Patrícia, eu acho que até está a seguir aquilo que até tem sido amplamente seguido pela vereadora do Movimento Cuidar de Évora, da senhora vereadora Flor Bela Fernandes, que efetivamente só se centra naquilo que está no Facebook, portanto, só conhece aquilo que está no Facebook. E a Patrícia também parece que só conhece aquilo que está no Facebook, portanto, não sabe que as juntas de freguesia urbanas efetivamente fazem ações de limpeza, mesmo não estando nas suas competências, fazem-no porque a Câmara não consegue chegar a todo lado. E as juntas de freguesia tentam ajudar. Os sanitários são da Câmara. Portanto, foram transferidos para as juntas. Não foram transferidos para as juntas. Foram, em alguns casos, que não é o caso de Évora. Não me digas que não sabes o que é que tu tens. Eu conheço o que é que tenho na junta, sabes? Mas vocês não conhecem, porque não conhecem a lei. Agora querem que as juntas de freguesia andem a limpar os vossos espaços. E isso pode acontecer. Tem que existir um contrato interadministrativo para isso e transferência de verbas. Porque a lei diz, não é para andar a tratar efetivamente de espaços que sejam dos outros. É espaços que sejam da freguesia, isso é muito claro. Mas pelos vistos vocês não entendem. Portanto, recomendo efetivamente que estas pessoas que têm a responsabilidade autárquica se informem melhor. Porque efetivamente também têm dever de informar a população e não o seu contrário. Destas questões da limpeza, nada acordado com a Câmara. Mas destes assuntos, e já aqui falámos sobre as questões desta transferência de competências, ou potenciais transferências de competências, ou debate de transferência de competências entre juntas e Câmara Municipal, da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, mas a Patrícia há pouco também aflorou aqui um aspecto que é muitas vezes abordado na questão da limpeza, que são as ervas. Patrícia, acho que todas as pessoas já perceberam que com motores a gasolina e fios de nylon não se acabam com ervas, pelo menos em Évora.
Qual é que é o problema de assumir que se tem de usar produtos químicos? Se toda a gente está contra as ervas na calçada. É de facto É um problema político. uma É difícil para um contradição. político assumir Não, isso? é uma contradição de facto, porque quando a CDU voltou a ter a gestão da Câmara e decidiu, aliás, acho que foi uma das primeiras autarquias no país, a acabar, até porque a grande onda na altura que havia, né, de contestação à utilização, ou então glifosato, né, como para as pessoas perceberem melhor, eliminou-se essa aplicação desse tipo de produtos. E o problema é real. Portanto, para responder a um problema que não deve deixar de ser considerado, de facto, a utilização de determinado tipo de material. Mas os políticos ainda têm medo de falar disso? Eu acho que não há questão de. Não sei se há medo, Estou a não falar há dos medo de políticos de Évora, alguns. neste caso. Eu acho que medo não há. Há uma questão de aplicação na altura. Aliás, até bastante pressionado pela oposição também, à época. Não estou a dizer que foi por isso que se deu resposta, mas que se encontrou aquela solução de eliminar a utilização daquele produto, mas há uma realidade objetiva, é que as pessoas, a grande generalidade que contestava aquilo, agora são os mesmos que contestam as ervas. E sem a aplicação de determinado tipo de produtos não é possível. Portanto, a natureza... pronto. Depois há um outro elemento, pronto, que a gente poderia discutir, é que o capitalismo não é de todo verde e, portanto, a questão da produção de embalagens, da produção de lixo, da forma como ela, pronto, também não ajuda em nada. Mas as ervas é um problema, de facto, sério, em que não é a primeira vez, já não há muito tempo, tivemos ainda antes da paragem para as férias, e estávamos aqui todos em sintonia nisso, que de facto corta-se uma erva hoje, e passado 2 dias está outra vez a crescer e obviamente se passar uma semana está maior e portanto a conjugação de um conjunto de fatores não contribui a nada. Dito isto, portanto o Francisco de facto está, e eu acho que a gente vai aqui no programa, ao passar das semanas a gente vai assistir a isto, portanto a uma escalada. Não é só da guerra noutros pontos do mundo, também há aqui uma escalada, de facto, da argumentação e até de caráter, deixa-me que te diga, um bocadinho ofensivo, não é? Porque esta coisa de dizer que só ele é que conhece a realidade e só ele é que anda na rua e só ele é que fala com as pessoas. Ninguém disse Pronto, isso. E que os outros Tu andam que todos na net. Aconselhei-te a fazer Portanto, também. acho que o Francisco devia moderar um bocadinho, de facto, a forma como argumenta politicamente, sem utilizar este tipo de... Pronto, de ataques que acho que são, de ataques que, pronto, este tipo de ataques que de facto não ajuda nem aos nossos ouvintes, nem a debater saudavelmente as questões políticas. Portanto, nós podemos ter todos diferenças de opinião, mas acho que devemos assentar em factos. E de facto, há uma questão que é, o Francisco pode dizer que não, mas há a discussão que ele, melhor que toda a gente que aqui conhece, que tem discutido com a Câmara do que é que de facto a Junta deve ou não deve assumir. Mas isso não foi discutido. Agora, isso não é verdade. Francisco, desculpa lá. Isso não é verdade. Se eu puder acabar. E, portanto, é mais fácil dizer que não há do que contribuir naquilo que é a sua competência para contribuir. Dito isto, eu acho que as questões de sensibilização, de fiscalização e até de penalização da informação, e eu acho que aqui as juntas também podem e devem dar uma contribuição, o movimento associativo, as várias estruturas locais, de como é que se chega mais longe na informação do que de facto existe. Eu acho que é uma contribuição de todos, incluindo, e a começar pela Câmara Municipal, que também tem que ver como é que, do ponto de vista de informação e de comunicação, ajuda. Dizer que se despertou agora porque se faz um comunicado, se não se diz nada é porque não se diz nada, se se diz é porque se diz e há aproveitamento e que se acordou agora. Portanto, eu acho que, obviamente, a gente está a entrar numa altura que percebo que, do ponto de vista político, é muito apetitoso, mas eu acho que a gente daria uma contribuição maior se discutíssemos aqui a partir dos elementos e não só da chicana política, que eu acho que não ajuda. Luís Pardal, seria mais fácil assumir limitações para evitar problemas e excesso de expectativas sobre a resolução deste problema? Nós não podemos ter excesso de expectativas quando temos exemplos por este país e são bons exemplos, não é? Portanto, nós não podemos ter esse excesso de expectativas. Nós temos que ter uma Câmara melhor organizada deste ponto de vista. E há aqui alguns fatores. Muitas vezes diz, os trabalhadores da Câmara não fazem nada, só querem... Assim.
Há nem todos são bons, nem todos são maus, não é? Por outro lado, também tem que se dotar, e a Câmara Municipal tem que adquirir equipamento para não estarmos como há 30 anos atrás a fazer da mesma forma. Também aquelas questões da monda térmica, que parece que é muito bonito, isso está mais que provado que nada disso resulta. Portanto, também não é por essas questões da monda térmica. Agora, nós não nos podemos esquecer do seguinte: muitas vezes isto é importante porque isto é um esclarecimento à população. Eu acho que isto é mesmo muito importante. Muitas vezes diz assim: então porque é que as juntas de freguesia só falam, querem as competências e não fazem nada? Isso não é verdade por diversas razões. Em primeiro lugar, eu posso dar o exemplo de uma estrutura que conheço bem, a Junta de Freguesia do Bacilo e Senhor da Saúde, só para as pessoas terem ideia disto. Em 164 dias úteis a meados do mês de agosto, portanto, dias úteis, em 146 a Junta de Freguesia teve a fazer a limpeza do espaço público. Isto praticamente não se nota. Quer dizer, tem 164 dias úteis, praticamente todos os dias a Junta teve a fazer a limpeza do espaço público. Porquê é que não ajuda a resolver efetivamente? Porquê é que isto não se vê? E isto não se vê por uma razão muito simples. É que a Junta de Freguesia só tem um trabalhador operacional e flutua mais 2, 3 pessoas em trabalho comunitário, contrato, emprego e inserção mais. Mas mesmo tendo 3 pessoas a tempo inteiro, nunca vai resolver o problema. E nunca vai resolver o problema porque isto tem que ser encarado de uma forma estrutural. Nós vamos à freguesia, à Junta de Freguesia de Vendas Novas. Pode não ser perfeita, mas a Junta de Freguesia tem quase 16 trabalhadores operacionais. E tem porquê? Porque a Câmara Municipal disse o seguinte: nesta freguesia, as competências são nossas, da Câmara Municipal, nós vamos transferir o quê? Recursos financeiros e logísticos e, em alguns casos, humanos, vamos transferir para a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia fica com o problema. E resolve. Ou não. Agora, como está, é que no nosso Conselho as freguesias rurais têm estas competências delegadas e as urbanas não. Portanto, aquilo que digo é o seguinte, sobre este aspecto: enquanto não houver uma inversão estrutural sobre este assunto, isto vai se manter pouco ou nada melhor. Houve esta aquisição de uma empresa, 700 mil euros, juntas de freguesia, nada. Não foram contactadas, não foram envolvidas, não foram nada. Isto da limpeza do espaço público. Da recolha do lixo. Nós devíamos, infelizmente não estamos nessa fase, mas devíamos, como cidade, que há bocado estávamos a dizer que Évora devíamos estar a discutir e implementar novas formas de recolha do lixo e estão perfeitamente identificadas por este mundo fora, os melhores e os piores exemplos, e devíamos estar nessa discussão. Mas não, estamos a correr atrás do prejuízo. Nesta reta final do sim ou talvez, vamos ao sim, não e talvez. Vamos lá ver. Francisco, traz um sim, um não, um talvez. Ora, eu hoje vez todos a expressão. Eu trago um sim. Trago um sim ao éborense Vasco Lopes pela medalha de prata que conquistou no Campeonato do Mundo de Muay Thai, e nele um sim para todos aqueles que elevam o desporto éborense e que levam também a nossa cidade mais longe. Patrícia Machado, um sim ou não talvez? É um valente não a mais uma escalada por parte de Israel. Portanto, agora no sul do Líbano, em poucas horas, centenas de mortos e milhares de feridos, para além do genocídio que está a fazer na Palestina. Portanto, é urgente defender a paz, parar com a guerra, e um valente não e de condenação a esta atitude de Israel e todos aqueles que o apoiam. Luís Pardal, um sim ou não talvez? Era para ser um não, mas um talvez também se encaixa. Talvez isto seja tudo muito confuso, porque registámos nos primeiros 6 meses deste ano um aumento da carga fiscal. E eu lembro-me tão bem, que no mandato anterior do Partido Socialista é asfixia fiscal, estamos numa asfixia fiscal. E afinal este agora, que é um aumento da receita fiscal, é um contributo para o excedente. Portanto, enfim, é tudo muito floreado. E assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez com o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito. E na próxima semana cá estaremos. O programa pode ser sempre escutado quarta-feira às 18 horas, no domingo às 10 da manhã e quando quiser em dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. O encontro está marcado consigo para de hoje uma semana. Até lá!